O lago de fogo e enxofre nunca foi preparado originalmente pelo Eterno para condenar o homem, para lançar o homem lá, mas foi preparado para Satanás e seus anjos. O próprio Yeshua declarou isso em Mateus capítulo 25, versículo 41. Você vai ver que toda essa projeção santa, toda essa virtude gloriosa na criação, tudo que está programado antes da fundação do mundo para a vida do homem, é logicamente uma vida de glória, de virtude, de poder, de propósitos santos. É lógico, o homem se afastou, o homem se desviou, o homem pecou diante do Eterno e lógico, agora vem a redenção e para quem quiser ser redimido, alcançará de volta essa essência sobrenatural e essa conexão com o Eterno. E quem não, aí vem a condenação. Porém, originalmente foi preparado para Satanás, o diabo e seus anjos. Então é o lugar espiritual. Alegoricamente se apresenta como lago de fogo e enxofre, tá bom? E as pessoas me perguntam, será que tem realmente fogo literal? Será que é enxofre? Da onde sai esse enxofre? Gente, sempre apresento a ideia de que as figuras de linguagem das Escrituras Sagradas, tudo que foi usado profeticamente, principalmente no livro de Apocalipse, se você for categórico e achar que tudo é literal, você não vai ter razão, nem vai ter estruturação para poder explicar as coisas que são de uma profundeza espiritual gloriosa. Então, quando nós vemos vários símbolos, ideias, é para termos noção de coisas espirituais. O inferno, conhecido como inferno, nem aparece literalmente a palavra infernos, não aparece, sempre tenho falado sobre isso, tenho feito estudo sobre isso, mas vai aparecer esse lago de fogo como condenação, algo que traz tormento. E isso, de fato, é o que o Eterno está querendo passar assim nas ideias, nas Sagradas Escrituras. Nós temos que entender isso porque se foi preparado para os anjos caídos, e assim também Satanás, nós sabemos que eles são espíritos. Como que o enxofre literal, pegando fogo, vai queimar espíritos? Não tem sentido, não tem sentido. Assim como também um homem, quando ressuscitar, ele entrará numa virtude ou numa dimensão que não se pode compreender humanamente, nem fisicamente, tanto para a condenação eterna como para a vida com Deus eternamente. O homem, ele é eterno, uma vez que ele é formado com uma alma, o Nefesh Hayah, e ele passa a existir, e a glória do Neshama, do soprar do eterno, faz com que ele exista e os propósitos de glória se cumpram na vida dele. O homem é eterno. Agora, se o homem, com certeza, ele vai optar pelo pecado, pela vida de maldade, e ele não vai receber a virtude da salvação, com certeza, se ele não crer, com certeza ele já está condenado, ele já está fora da presença de Deus. E aí, lógico, existe uma condenação eterna. Agora, essa dimensão após a morte, é uma dimensão espiritual, onde o condenado ao lago de fogo e enxofre, ele será atormentado e com certeza será condenado numa dimensão espiritual, entenda isso, é uma dimensão que não dá para compreender humanamente. Se você pensa, por exemplo, que é um lago literal de fogo, você vai ver muitas passagens onde o próprio mestre ensinou que é um lugar de trevas. Lugar de trevas, que também é algo alegórico, mas lugar de trevas. Se há fogo, como pode haver trevas? Então, é uma antítese, é uma coisa que está se contradizendo. Então, não pode ser um fogo literal, porque o fogo literal traz luz, ilumina, e o fogo sempre foi usado para trazer luz. Então, se é um lugar de trevas, com certeza é uma dimensão da ausência de Deus, de condenação eterna, e lógico, com certeza é uma eternidade, porque ali também há expressões que demonstram que será um tormento eterno sem estar mais ligado à glória do Pai, à glória do Deus Criador, e isso é algo terrível, tá bom? Quando nós vemos essa apresentação do Lago de Fogo, repito, onde na originalidade não está a palavra inferno, essa palavra foi criada na Vulgata Latina, infernos, mas aparece normalmente essa palavra, Gehinom, Geena, Gehinom,
que também é uma simbologia do Vale de Inom. Você sabe que no Vale de Inom, que era a porta do monturo, que dava esse vale ali em Jerusalém, e ali se queimava o lixo, ali se faziam as mandingas, as feitiçarias, inclusive ali edificaram a Moloque. Esse era um vale de fogo que estava queimando sempre o lixo. Então era um lugar mórbido, sujo, onde havia morte, onde havia abutres, onde havia coisas nojentas, havia bicho, muito bicho, por isso diz o bicho não morre, porque havia coisa decomposta. Então ali normalmente as pessoas procuravam para se ocultar, para fazer mandingas, feitiçarias, quando se afastavam logicamente do Eterno. O próprio Salomão se afastou de Deus e foi após a bruxaria, a coisa maligna. Então esse Vale de Inom simboliza logicamente essa dimensão de uma escuridão ou ação sobrenatural abstrata, onde vai representar esse lugar que é o lago de fogo e de enxofre. Nós temos que entender também que existia a dimensão dos mortos, né, que é conhecida como o próprio Sheol, Sheol em hebraico, o Hades em si, e aí você vai ver a subdivisão dos que morrem na fé, na santidade, e os que morrem sem a santidade, os que são condenados, essa subdivisão, onde posso dizer que é o seio de Abraão, que era conhecido como o seio de Abraão, e sempre existiu essa ideia que após a morte havia esse lugar, né, lugar dos mortos, mas ainda não era o lago de fogo, porque no lago de fogo ninguém está, ainda não foi inaugurado. Você pode ver que em Apocalipse que só quando a besta e o falso profeta são condenados antes do milênio, eles são os que inauguram. Você pode ver isso aqui em Apocalipse, capítulo 19. Olha o que diz Apocalipse 19, versículo 20, diz assim: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, besta e falso profeta, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles, vou ler novamente, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Tá bom? Isso é uma simbologia. Então, as primeiras figuras que são lançadas no lago de fogo é aqui. Não aparece outra passagem. As almas daqueles que morreram sem Cristo, as almas dos que vão ser condenados, ainda vão passar no juízo final. E há muita gente que está, com certeza, vamos falar assim, nessa, entre aspas, por favor, antessala do que é o lago de fogo, conhecido como inferno. Conhecido como inferno. Então estão aguardando condenação. São almas. Tá? Eu não sou aniquilacionista. O aniquilacionismo fala que as almas morrem. E há várias ideias, né, no aniquilacionismo dizendo que as almas literalmente morrem e depois ressuscitam. Não temos base bíblica para isso, mas a dimensão celestial, a dimensão espiritual, prova de que almas em si, elas estão sob uma ação, numa dinâmica totalmente governada pelo Eterno, e é uma dimensão espiritual, lógico, atemporal, onde há uma manifestação tanto de juízo como também de glória. Tá? Assim como ninguém ainda entrou na Cidade Santa, assim também ninguém ainda foi lançado no lago de fogo e enxofre. Isso aqui é muito complexo e é uma visão escatológica para que a gente possa entender mais ou menos. Agora, não imagine, por favor, que é um lugarzinho, quando fala portas do inferno, portas do Hades, enfim, que é um lugar literal, que é uma porta, como muitos dizem que o diabo está lá governando. Nem o diabo está lá, o diabo está nas regiões celestiais e ele ainda será lançado. Você pode ver aqui, isso aqui aconteceu antes do milênio, mas depois do milênio, e também um período, creio eu, da atemporalidade, que não pode ser taxado que são exatamente 1000 anos, mas existe o período milenal. E aqui nós vamos ver que no capítulo 20, no versículo 10, diz assim: já havendo passado o milênio, e antes do milênio já tinha sido lançado, né, o falso profeta e a besta. Agora o diabo vai ser lançado, versículo 10 do capítulo 20. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Então presta atenção. Então passaram-se, entre aspas, 1000 anos,
né? Você pode ser literal, alegórico, é uma simbologia espiritual, é uma dimensão que nós não entendemos, mas é o milênio, você sabe o que vai acontecer na Terra aqui no milênio. Só que aqui agora somente é lançado Satanás, que é o diabo, e diz, mas já se encontrava lá, não só a besta, mas como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos do século. Então, aqui temos uma prova que uma pessoa que entra nessa dimensão do lago de fogo e enxofre, que é uma dimensão espiritual, a pessoa não vai desaparecer. Por quê? Porque a besta e o falso profeta não desapareceram. Estão lá já aguardando. Lógico que é uma dimensão atemporal que não dá para explicar, né? A pessoa não vai estar contando os dias, porque a cronologia não existirá nessa dimensão. A temporalidade faz parte da dimensão pós-morte e nós temos que entender isso. E vem o tormento. Agora, que tormento é esse? Como vai ser? Esse é um grande mistério, né? Não vai pensar que a pessoa vai ficar torrando um fogo, vamos falar assim, um fogo de enxofre literal e se resumirá nisso. Meu Deus do céu, é difícil explicar o inexplicável, mas é uma dimensão espiritual, onde logicamente haverá consciência, haverá existência, ao mesmo tempo haverá juízo e logicamente a ausência total do próprio eterno. E ali é lançado. Para depois, quem são lançados são todos aqueles que são julgados. Olha o que diz o versículo 14, agora do 20. Então a morte e o inferno foram lançados. A própria morte, né, Thanatos e também o Hades, está escrito aqui no original, no versículo 14. Também o Hades, que é o portal da morte, e a própria morte são lançados no lago de fogo e enxofre, tá bom? Foram lançados dentro do lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E também diz que todos aqueles que não receberam a Cristo, todos aqueles que fizeram aquilo que desagradou ao Senhor, todos aqueles que a partir do versículo 11 de Apocalipse capítulo 20, são julgados. Aqui diz, e vi também mortos grandes e pequenos postos diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, ele foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. E deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, todos vão ser julgados e vão ser condenados, e todos esses aí, no final, serão lançados, já esses seres humanos que não receberam, serão lançados, tá bom? Nesse lago de fogo e enxofre. Então, queridos, é algo muito sério isso aqui, é algo muito sério. A condenação eterna, ela é uma realidade, e há muita gente que me diz, eu não acredito nisso. Eu prefiro acreditar, porque você não sabe o que haverá após a morte. Eu não posso me arriscar. E eu preciso entender que o Eterno tem propósitos de glória, de unção, e essa dimensão espiritual existe e nós precisamos observá-la. E toda a doutrina vai ensinar que existe um lugar de glória celestial, que eu creio que não será aqui na Terra, porque a palavra demonstra claramente a dimensão Hashamayim é uma dimensão celestial, como haverá uma dimensão espiritual para condenação. E você precisa entender isso a cada dia. Que o Eterno te abençoe e te guarde para que possamos estar em fé, em santidade diante dele. Um abraço e um beijo no coração.